Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster e caçador, não de lobos, mas de corvos nas horas vagas. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi O Lobo. Antes de começar a ler as perguntas, eu tô agendando vários episódios com antecedência. Então esse episódio teve a participação da jogadora Agatha Sofia, mas quando ela gravou e quando eu perguntei quais são seus jabás, ela não tinha nenhum. Mas agora ela tá fazendo um podcast junto com uma amiga dela chamada Agatha também, que é a Casa das Ágatas. Podcast de bate-papo bem leve. Dá uma conferida lá, dá uma procurada que tá bem bacana. E também lembrar vocês que é muito importante ajudar pra caramba que você siga o RP Guaxa nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa. Faz isso pela gente, dá uma seguida lá, que faz uma diferença, nossa, gigantesca, e eu só posso agradecer a todos vocês que me seguem. Último aviso rápido, você que é padrinho, mesmo que seja de R$1, eu mandei um e-mail pra todo mundo com o link do episódio 77, que vai ser no final desse mês, que é o Cavaleiros do Bicho, a Batalha Final. Se você não recebeu esse e-mail, talvez a sua assinatura lá no PicPay ou no Padrinho esteja com algum problema, dá uma conferida. Se ainda assim ela estiver tudo certo, manda um e-mail para rpguaxa@gmail.com. Pessoal, eu tenho o Instagram, eu tenho o Twitter, vocês sabem disso. Abril, principalmente, foi meu aniversário, eu recebi muita mensagem, quero agradecer a todo mundo. E volta e meia eu recebo muita coisa, mas eu sou completamente pai ausente, eu não costumo ler as mensagens, às vezes as coisas se perdem. O principal contato é pelo e-mail, então qualquer coisa manda no e-mail, que o e-mail pelo menos eu olho. Às vezes eu até respondo, é bem legal. Então dá uma olhada lá. E se você ainda não é padrinho, pense com carinho em apoiar. Eu falo disso depois de ler as perguntas do pessoal. O primeiro comentário foi do Gabriel Balardino. Ele escreveu: Olá, Guaxa, como vai? Primeiramente, parabéns, e que o espírito do Guaxinim continue o tornando mais forte, sábio e apreciador das pequenas coisas, especialmente aquelas brilhantes ou que parecem gostosas. Falar que a meio episódio seria redundante, afinal, isso está constante. E tudo sempre muito perfeito. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo teu carinho. Ele tem aqui mais uma parte que ele botou oculto, que deve ser spoiler. Vamos dar uma olhada. A referência a Chapeuzinho Vermelho foi um truque de mágico, maravilhoso. Quem iria imaginar que a crítica por ela ser uma mãe ruim era porque os licântropos eram bons pais? Simplesmente genial. Um drible de Ronaldinho. Obrigado. Você se inspirou na ideia da primeira transformação do lobisomem ou apocalipse para esse episódio, não é? Eu li o livro do vampiro, eu nunca cheguei a ler o vampiro daquele da capa verde, sabe, com a flor. Nunca cheguei a ter o livro do lobisomem, nunca joguei, mas tinha uma noção básica. E sim, provavelmente a influência vem daquilo ali, e de filmes também de lobisomem e tal, mas a referência é essa. No mais, adoro também esses episódios que brincam com as expectativas e transformaram o rito de passagem de lobisomens em uma narração de suspense e terror. Sendo eles os monstros, é prova de sua criatividade ímpar e de uma conduta magistral. Quanto aos jogadores, amei cada um deles, como sempre, e fiquei curioso para saber que outros seres fantásticos aparecerão em suas mesas. No mais, sem teorias, porque não tem ligação desse episódio com outros. Um abraço, um feliz aniversário para você e pro RP Guaxa, e que esse seja o começo da transformação para melhor que temos que passar. Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Ele coloca: E aí, Guaxa, tudo tranquilo? Tudo na medida do possível, tudo tranquilo, querido. Episódio muito bom mesmo. Parabéns pelo formato e o ritmo. Ficaram muito bons. Spoilers. Realmente não parece que as muitas conexões com o suposto Guaxaverso. Esse é um mundo novo dentre as realidades ou está ligado a algum que já apareceu? Se tiver, com qual? Esse é uma situação tão isolada que ela poderia se encaixar em muitos mundos, né, que tem tecnologia atual. Muito provavelmente, assim, se eu fosse chutar agora, sem o meu quadro gigante com lã e taxinhas, né,
Eu diria que o mesmo universo do Duque ali. Duque, Amada Filha, etc. Sua inspiração foi Lobisomem Apocalipse? Adoro o mundo das trevas e as referências que você coloca dele nas suas histórias ficam sempre incríveis. E claro, obviamente, teremos uma ligação com o Corvo, certo? Já respondi a história do lobisomem e não tem ligação com o Corvo, pelo amor de Deus. É engraçado ouvir podcast, pois eu sinto como se você fosse um amigo querido mesmo nunca tendo te conhecido. Uma sensação confusa, mas legal. Parabéns pelo aniversário, força, alegria e saúde pra você e para todos nós. E mais muitos anos de vida pra ti e pro RP Guaxa. Um forte abraço virtual, meu caro, e até logo. Primeiro, muitos anos de vida, obrigado, eu tô precisando, porque o mundo parece estar querendo conspirar para isso não acontecer, mas a gente continua na luta. Eu espero que vocês aí de casa estejam... Quer dizer, você pode estar ouvindo isso em qualquer lugar, né? Espero que você, onde estiver, você esteja se cuidando. Espero que, se possível, esteja em casa, inclusive. E sobre seres amigos, todo mundo que escuta o RP Guaxa, embora vocês escutem a minha voz e não o contrário, mas vocês estarem aqui comentando, o pessoal dos grupos estão sempre debatendo coisa, são todos meus amigos também. Então muito obrigado pelo seu carinho. Canis Magnus coloca: primeiro, que essa nova volta ao redor do sol te traga ainda mais alegrias e realizações, prezado Guaxa. Parabéns, obrigado. Sobre o Lobo, episódio perfeito, boas surpresas, mas um daqueles que facilmente viraria uma HQ, um conto ou até mesmo um filme, meio que no estilo Deixa Ela Entrar. Eu adoro esse filme é muito bom. Alô Netflix. Porra, eu queria, se alguém tem um contato aí na Netflix, trabalhe com eles, por favor, fala bem de mim. Em tempo, sobre o seu comentário no episódio A Chuva, não sou professor de química, apesar de gostar do tema. Sou designer e professor. Sim, estudamos os materiais e os processos industriais, afinal, um bom design é muito mais do que um produto bonitinho. Mas isso é um papo para outro momento e local. Dei bronca não. Pelo contrário, fiz uma autocrítica por querer dar pitaco na sua realidade paralela. Mais uma vez, amplexos remotos, vida longa e próspera. Muito obrigado, querido. Também foi um tom de brincadeira, tá? Assim, eu sei, o instituto que eu trabalho tem o curso de mecânica e eletromecânica, também tem disciplinas ligadas a materiais, né? Óbvio que isso vai ser usado em vários outros pontos, mas o jeito de resumir tudo era química, porque no fim tudo é química, né? Exceto o que não é. Ricardo Bodernowski colocou: olá, Guaxa, como vai? Vou bem. Dessa vez venho sem perguntas e teorias. Apenas lhe desejar novamente um feliz aniversário. Muito obrigado. Que você continue essa pessoa incrível e criativa que traz as mais loucas e sensacionais aventuras para escutar na semana. Obrigado, porque o aniversário é seu, mas o presente é nosso de ter alguém como você em nossas vidas trazendo tanta diversão. Cara, puta, incrível. Nem sei o que dizer. Eu só posso te agradecer por esse comentário. E ele colocou uma coisinha escondida aqui como spoiler, vamos ver. Escrevi isso enquanto eu escuto Cavaleiros do Bicho, a batalha final, e estou adorando. Pessoal que não é padrinho, assim, não se preocupem. Dia 20 e alguma coisa, se eu não me engano, tá no feed pra vocês. Então ele tá chegando, vai ser o episódio 77. Esse do Lobo foi o 74. 75 temos um episódio de humor bem bacana, chamado Los Luchadores, El Desafio del Cuervo. Depois vem o 76, que é um negócio medieval, de exploração, de mistério, assim, de investigação, chamado 19ª Coroa. E daí teremos o 77, que é o Cavaleiros do Bicho, a batalha final. Teremos um episódio por semana, gente. Eu tô gravando, você tá ouvindo isso provavelmente na segunda-feira. Na quinta tem o episódio dos Luteadores. Aí na próxima segunda temos Guaxaverso. Aí na outra quinta já temos a 19ª Coroa. Depois tem o 77, que é o Cavaleiros do Bicho, também numa quinta-feira. Aí temos mais um Guaxaverso numa segunda. Aí temos o episódio 78, lá no dia 27/5, chamado Fogo no Necrotério. E daí a gente volta ao normal. A gente volta daí depois do 78, na semana seguinte, ao invés do episódio, temos o Guaxaverso. E daí vamos seguindo, até o final do ano. Pode ser que tenha episódios extras, pode, isso depende de alguns fatores. Mas a gente fala sobre isso outra hora, eu estou me perdendo, deixa eu voltar aqui para os comentários. O Nathan José Mafra coloca parabéns e felicidades, obrigado por disponibilizar esse trabalho maravilhoso para o RPG Nacional. Obrigado, cara. Sobre o episódio.
Curti o lance de eles se transformarem em lobos, mas não entendi o motivo de ficarem com medo da pintura. Tinha algo mágico para despertar a transformação? Ou era só um jeito para induzir os jogadores ao medo? A ideia ali, a pintura tinha algo mágico, algo ritualístico ali, que era feito com sangue de lobos, de humanos e tal. E era para despertar aquele lobo dentro deles, e isso causava um medo. Porque daí teria a ideia da dualidade humana e da animal, né? Que teria que buscar um equilíbrio, uma tentar sobrepujar a outra. Então, a partir do momento que aquilo, como se lembrasse o corpo, puxasse o instinto de que tem algo ali dentro, eles, como seres humanos, né? Não sabendo dessa condição, eles acabavam ficando com medo ali. Sobre o RP Guacha, uma vez você disse que tinha uma gaveta com vários episódios já gravados. Algum episódio do RP Guacha já foi rejeitado e acabou não saindo do feed? Sei que a Deb sempre revisa, mas já optaram por não lançar no episódio? O episódio 11 é um episódio problemático, era pra ter saído... Ele era pra ter sido o 5º, se eu não me engano, mas assim, eu não tinha... Até eu editar ele ao ponto de achar legal, levou tempo, daí ele só saiu como 11, né? Quase 6 meses depois ali. Ele foi um episódio quase rejeitado, tá? Mas eu consegui ajustar muita coisa na edição e chegou num ponto que ou eu lançava ele ou eu não tinha nada para lançar, então ele acabou saindo ali no início de 2019. Teve um episódio em que a Deb ouviu o episódio, revisou, a gente arrumou, mas ela disse: eu não gostei deste episódio, eu não lançaria, mas ele tá no feed. Qual é esse episódio? Eu não vou dizer. Todos os episódios que eu gravei, por N motivos, assim, sabe... Eu considero esse processo criativo quase, sei lá, um filho meu, né? Tipo, é um pedaço de uma história que eu tô contando. Eu nunca regravei, nunca precisei. Os jogadores perderam o áudio e a gente, sei lá, eu precisei mestrar pra um outro grupo. Nunca aconteceu de perder a gravação assim. E nunca aconteceu de no final falar, ok, eu não vou publicar isso, tá? Eu espero ter respondido e, obviamente, o episódio que quase não saiu eu não vou contar pra vocês. Mas no fim ele foi um sucesso. Tá. Felicidades e forte abraço. Muito obrigado, Natan. Luaira Arantes. Espero ter dito o nome corretamente. Olá, Guaxa, tudo bem? Primeiro de tudo, parabéns. Obrigado. Não tenho perguntas sobre o episódio, só gostaria de parabenizar por esse podcast maravilhoso que conheci vocês em fevereiro, depois de escutar alguns episódios da Taberna do Guaxinim no Spotify, e desde já maratonei todos os episódios. Estou triste porque agora tenho que esperar o próximo, mas muito feliz por ter conhecido esse projeto maravilhoso. Obrigado por fazer minha quarentena melhor. Você e cada um dos jogadores são incríveis. Felicidades e abraço. Muito obrigado, querida. Muito obrigado por, sei lá, ter descoberto esse podcast, por ter feito essa maratona. E espero vê-la mais vezes aqui nos comentários, assim. Muito, muito bacana. Muito obrigado. André. Oi, meu querido Guaxa. Episódio muito bom. Amei o plot. Agora quebrando a tradição de incríveis 2 comentários. Não comenta uma mensagem com mais de 2 linhas. Que? 1. Quem era aquele corpo? Um lobisomem que morreu e foi enterrado lá? Um lobisomem que teve um pouco mais de decência ou menos fome que enterrou o dito cujo ali? O corpo, se eles cavassem, se por algum motivo eles fossem tentar tirar, eles iam descobrir que o corpo estava parcialmente devorado. Então aquilo foi de uma vítima. Alguém chegou depois, como vítima também, achou o corpo e enterrou apenas por fins religiosos, sabe? Não foi nenhum dos lobos que enterrou aquele corpo comido que foi abandonado ali. 2. Tinha alguma oportunidade de algum dos jogadores se atacassem? Então, os jogadores podiam fazer tecnicamente o que quisessem, né? Eu não vi motivos pra isso, mas tinha essa possibilidade. Afinal, os jogadores são metade do episódio. Você achou que ia fugir do bingo, né? Obrigado, André. Obrigado pelo seu comentário e volto sempre. O Luan Gaetano colocou boa noite, tarde ou dia sobre o episódio. Eu li o título e falei para mim mesmo. Vai ter citação ao Enio lá dos 30 episódios primeiros. Porém, eu recebi uma piada da maravilhosa Kali sobre uma música que todo emo escuta ou escutava. Sim, eu sei o nome dela, porém esse nome marcou a voz dela na minha cabeça. Acho que foi a Agatha Sofia, né? É maravilhosa, ela lembrou da música lá. Muita gente falou do Lobo de Enio, eu nem lembrava do título desse episódio. Se eu lembrasse, talvez eu mudasse alguma coisa. Mas não, esse episódio não se passa no mesmo mundo, nem tem qualquer outra ligação. Sobre o plot, cacetadas, que genial, mano. Eu esperava um puta confronto com um lobo gigante e recebi 3 lobisomens e um Zé Droguinha disputando quem tá menos doido. Certeza que o Zé Droguinha ruivo ganhou. É verdade. Agora sobre o episódio anterior, a chuva. Eu esperava uma música bem meme,
se já deve ter ouvido em alguma igreja a música, então eu esperava isso e recebi algo melhor. K. Sobre o episódio, eu acho que a causa da chuva não é mágica, porque em nenhum momento ela demonstrou alguma característica mística. Chuvas ácidas são uma realidade em vários locais, e quem já pesquisou sobre sabe que em algum momento algo semelhante pode ocorrer. A garra do corvo não ia gastar magia num cara aleatório. Agora os tentáculos e as vistas ao mundo do cara, sim. Ali era magia. K. Chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove de bênção. Eu nunca ouvi essa música, cara. Tu falou chove, chove, chuva, eu pensei naquela. Chove sem parar. Por favor, chuva ruim. Não molhe mais. O meu amor, assim não. Não. Por favor, chuva ruim. Desculpa, gente. Ou pra avisar, eu virei padrinho hoje. Não quero perder essa chance, agora eu posso ajudar. Muito obrigado, querido. Espero que já tenha recebido seu e-mail, já esteja lá no grupo do Telegram. Se não, dá uma olhada, às vezes cai na caixinha de spam. Mas o contato é sempre feito por e-mail do rpguacha@gmail.com. O Juscelino Machado Cacetari. Olá! Hoje não vim falar do episódio, apesar de ele estar sensacional. Vim agradecer esse presente de aniversário, que vai ser um episódio por semana. Agora em maio, meu aniversário é 11 de maio. Já aproveitando e mando um feliz aniversário para você e para o RP Guacha, apesar de ser a primeira vez que comento aqui. Eu acompanho o RP Guacha desde 2018, quando eu achei no Spotify. Desde então eu não perco um episódio. Um dia eu irei ter condições de ser padrinho e apoiar, mas até lá, sigo apoiando com a minha visualização constante, tanto no episódio que lança na semana, quanto nos episódios antigos que eu ouço antes de dormir à noite. Muito obrigado, Juscelino, isso já é um apoio gigantesco. Muito obrigado por estar aqui desde o começo. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho. Felipe Saraiva, saudade de ouvir Agatha no RP Guacha. Gosto muito das interpretações dela. Sempre gosto de elogiar os jogadores porque... Vai, Guacha, diz aí. Eu disse lá em cima, mas eu vou repetir. Os jogadores são metade do episódio. E quem é fã da Agatha, deixa eu abrir aqui a planilha de episódios. Dia 27/5, o episódio Fogo Necrotério tem ela jogando. Voltando ao comentário do Felipe, achei genial o plot twist. Confesso que fui pego de surpresa. Que bom. Lembrei de uma série de vampiros onde os recém-transformados tinham um lugar para fazer uma iniciação, como essa ilha do episódio. Legal saber que tem uma matilha ou mais em algum lugar por aí. Minha cabeça de teórico do Guaxaverso fica a mil. Preciso repensar os outros episódios que tem referência a lobisomens para ligar os pontos. Até onde eu lembro, essa é a primeira vez que aparecem lobisomens, mas boa sorte na sua busca. Se encontrar alguma coisa, comenta por aí. Feliz aniversário pra você e para esse universo maravilhoso de histórias que você criou. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço pra você. A Marcelis Rey colocou: Oi, Guaxa. Obrigado pelo episódio maravilhoso. E parabéns aos players. Foram incríveis a aventura inteira, o editor também. No último, eu não comentei a tempo de ser lida no Guaxaverso, mas dessa vez cheguei cedo. Que bom que você chegou cedo, porque como eu tenho episódio toda quinta-feira, eu tô gravando no final de semana, então corram lá, deixam seus comentários, gente, senão vocês podem acabar ficando de fora. Ah, e antes dos spoilers, feliz aniversário, Guaxa, sucesso, saúde e tudo de bom, muito obrigado. Vamos então aos comentários com o spoiler dela. No início eu tava achando que seria só algo tipo Lost, algo assim, mas a aventura foi ficando cada vez mais incrível e assustadora. Esse episódio está relacionado com o Nick Verso? Não. Não tem nada a ver. A Nick tá em outro lugar, gente. Fazendo outra coisa, não sei nem se tá nessa realidade. O Guaxaverso não existe, mas o Nick Verso, né? KKKKK. A Nick tem o universo dela e pode fazer coisas incríveis, mas não tem ligação com ela. Antes de ouvir, eu achava que o assassino da jaqueta vermelha era o grande lobo assustador desse universo, mas agora, sabendo que existe uma matilha, esse cara, o assassino, seria apenas um deles, mas não passou por esse ritual de primeira transformação que esses jovens passaram, em vez de ser o mesmo lobo da casa de bonecas, por exemplo, porque apesar dele aparentemente ter o controle da transformação, ele ainda é um assassino descontrolado, não? Tá aí uma ligação que eu não tinha feito. Interessante. Vou colocar isso junto do meu mural de ideias. Talvez seja um bom caminho para seguir aqui. Os episódios que me remetem a Nick quase sempre são os mais assustadores, com exceção dos de Natal. Por último, o Samuel sabia do sacrifício e se entregou porque quis ou não. Achei ele meio suspeito no começo, mas depois que o Eli deu aquela intimada nele, pensei que era só alguém, como eles, tentando sobreviver. Mas aí no final, quando ele correu, eu imaginei que ele ia correr para a jangada, já que tinha sido ameaçado e tentaria fugir sozinho.
Em vez disso, ele foi pra pedra, praticamente se entregando aos lobinhos famintos. O Samuel era um homem assustado porque ele estava assustado, né? Ele estava devendo dinheiro pra gente perigosa e foi jogado naquela ilha ali. E aquele momento que ele correu foi instinto, né? Ele viu que algo terrível estava perto dele e ele então se assustou e correu em direção à pedra. Por que ele correu pra pedra e não pra jangada? Talvez um dos jogadores esteja entre ele e o caminho. Talvez o caminho mais livre era pra pedra. Sabe quando no filme de terror a pessoa sobe as escadas ao invés de sair pela porta e ir embora? Talvez seja isso. Eu não teria uma explicação muito lógica, não. Mas, obrigado pelo seu comentário e vamos pro próximo, que foi do Enoch. Spoilers à frente. Resumo do episódio. Eu não estou em perigo, ouvinte. Ah, isso é legal. Eu não estou em perigo, ouvinte. Eu sou o perigo. Alguém tem sua casa soprada pelo lobo mau e você acha que sou eu? Não. Eu sou aquele que sopra. Parafraseando uma das melhores cenas de Breaking Bad, né? Muito obrigado, Enoch, me trouxe lembranças dessa tua frase. Ele continua. Vou dizer mais uma vez, os episódios da RP Guacha nunca são o que parecem. E eu adoro isso. No começo achei que os jogadores seriam aterrorizados por algum horror ancestral selado na grande pedra e que, de alguma forma, o lobo dos pesadelos seria um bichinho de estimação da Nick ou algo do tipo, mas depois desse plot twist não sei de mais nada além do fato de eu ter adorado ouvir o episódio. É maravilhosamente bizarro como o final foi feliz, exceto pro pobre Samuel. No fim, as famílias dos personagens eram bem mais compreensivas do que parecia. Perfeita análise. Ele tem as perguntas. Pergunta 1. Tinha como os jogadores impedir a transformação ou estavam destinados a deixar o lobo sair? Eles iriam se transformar invariavelmente. Isso é um fato que eles não teriam como evitar. Exceto se eles, sei lá, tivessem morrido antes do final da aventura, de alguma forma. Se afogando, tentando nadar mar fora, ou sei lá o que poderia acontecer. Mas a transformação era inevitável. O que aconteceria se eles conseguissem fugir da ilha? A ilha estava muito longe de tudo. Eles nadariam até morrer afogado. É um lugar que não passaria ninguém, não tinha uma chance de passar um helicóptero ou um navio. Na pior das hipóteses, eles podiam nadar até encontrar o barco das pessoas que jogaram lá, mas eles estavam armados, né, e eram perigosos. Então, acho que fugir da ilha não era uma opção também. O que aconteceria se eles não perseguissem o Samuel no fim? Boa pergunta. Eu pediria um teste para cada um, para manter o autocontrole, né? E aquele que falhasse na frente dos outros se transformaria num lobo e começaria a correr. E isso ia assustar os colegas, né? Não sei que destino isso podia acontecer ali. Se os outros tentariam pegar a jangada pra fugir, ou... Realmente não sei. Isso é o legal do RPG. A gente vai improvisando em cima do que os jogadores criam, mas teríamos um final diferente, com certeza. Ele continua. Sabe, lobos e corvos estão ficando recorrentes na RP Guacha. Odin estaria satisfeito. E por falar nisso, quando veremos uma aventura com tema nórdico? Pelo que me lembro, não teve nenhuma até agora. Enfim, valeu pelo episódio, feliz aniversário. Eu gosto nem. Muito obrigado, querido. É verdade, eu joguei... Magic teve uma coleção recente do nórdico, que foi Kaldheim. Eu joguei o Valhalla, né, do Assassin's Creed, mas assim, é porque eu não gosto, eu tenho minha própria mitologia, entre muitas aspas, eu tento ficar meio apegado a ela, mas sim, eu tô devendo alguma coisa nórdica, né, já teve algo grego, prometo pensar alguma coisa, mas pode demorar. O Mike Abrantes colocou: Oi, Guaxa! Tudo bem? E a família? Tudo bem, querida, a família vai muito bem. Primeiro de tudo, muito obrigado por esse episódio incrível. Como sempre, uma obra de arte em formato de podcast. Nossa, muito obrigado, querido. Obrigado também a não só fornecer uma comunidade incrível para jogar RPG nesse tempo de pandemia, como me incentivar a gravar e criar meu podcast de RPG. Sim, você me inspirou, muito obrigado. Qual é o seu podcast? Ele não colocou aqui, mas parabéns, querido. Boa sorte mesmo nessa empreitada. Vamos às perguntas. Nossa, várias perguntas. 1. Se os pais se conheciam, faziam parte de alguma seita, grupo, ou será que eles foram enviados juntos para a ilha assim como os filhos? Eu imagino que antes, estamos nos tempos modernos, né? Antes de chegar naquele ponto de mandar eles para a ilha, deve ter rolado um grupo de WhatsApp entre os pais. Por mais que eles não se conhecessem pessoalmente, eles ficaram conversando um longo tempo, sabe, organizando quando é que as agendas poderiam, para mandar as 3 crianças junto. Em vez de sequestrar uma pessoa para cada um, era só eles arrumarem um Samuel e não 3, né? Então acho que houve um grupo de bate-papo. Eles ficaram amigos pela internet, né? Pelo grupo do WhatsApp. E daí depois, quando os filhos já estavam encaminhados, eles se abraçaram, tipo, a gente conversa tanto, então você é o fulano, sabe?
É o que vai acontecer muito quando a pandemia passar, né? Eu acho que muitas amizades surgiram durante essa loucura e o pessoal só vai se encontrar depois. Lá no caso não era pandemia, era porque cada um vivia num ponto diferente. Talvez algum deles tivesse feito a passagem junto, ou já tivesse agido junto em algum outro momento. Talvez existam, sei lá, outros grupos de WhatsApp de lobos pelo mundo ou pelos Estados Unidos que conversam alguma coisa. Mas aquele momento foi mais um encontro presencial de alguém que já conversou antes pela internet. Essa era a minha ideia. 2. Havia alguma possibilidade do grupo fugir da ilha? Se sim, poderiam talvez se transformar enquanto no barco? Então, assim, a aventura era um esboço bem simples, dependeria muito dos jogadores. Se eles forçassem muito a saída de lá, eu imaginava que eles iam acabar encontrando aquele barco que trouxe eles e poderia haver um confronto ali. Eles não iriam atirar, né? Ou mesmo se atirassem, eram tiros comuns e não de prata. Então eu imagino que ia forçar uma transformação de algum deles e podia rolar uma briga num barco, talvez o barco afundar. Talvez poderia terminar a aventura com todos eles mortos afogados, ou voltando pra ilha nadando cachorrinho, não sei. Como eu falo sempre, metade da aventura é dos jogadores, outra metade é do editor, que deu esse clima maravilhoso, bacana. Então, dependendo das escolhas dos jogadores, a aventura acaba mudando sempre. Mas, assim, possibilidades não faltam, dependendo das ações dos jogadores ali. Mas, a princípio, eu ia fazer de tudo para evitar que eles fugissem. Porque se houvesse a possibilidade de eles chegarem numa cidade, muita gente morreria. Havia alguma possibilidade de algum deles não se transformar e acabar morrendo? Como eu falei, se algum deles se nadar pro mar infinitamente, poderia morrer. Se por algum motivo eles brigassem, um esfaqueasse o outro, ou sei lá, pulasse de cima daquela pedra, antes da transformação em si, havia uma chance grande de acabarem morrendo. Mas, assim, não combinaria com os jogadores tirarem a vida ali, eu imagino. Então essa possibilidade não passou pela minha cabeça, mas como eu falei, tudo depende dos jogadores, eu reagiria ao que eles fazem. Quem era a pessoa enterrada? Alguém que foi mandado, assim como Samuel, para ser vítima. Como eu comentei lá atrás, se o jogador estivesse desenterrado e não reenterrado, ele não teria mão, ele não teria uma ou duas pernas, ele teria mordidas ali. Revelaria que ele foi mastigado e comido vários pedaços dele. Ele foi abandonado ali. Alguma outra pessoa que também foi vítima encontrou esse corpo muito tempo depois, acabou enterrando para dar um destino religioso ou para não atrair novos animais, mas acabou enterrando aquela pessoa ali. O álbum que foi encontrado era de uma modelo. Essa modelo também estava envolvida com algumas coisas ilegais. Contrataram ela para fotos numa ilha deserta e ela topou e deixaram ela lá e foram embora, para que ela também foi vítima de alguém ali. Então, tudo isso são... aquela ilha é usada uma vez por ano para 2, 3, 4 novos lobos poderem ter sua primeira transformação de maneira controlada, entre aspas. Samuel sabia do propósito dele? Não. Ele achava que ele estava lá porque ele estava devendo dinheiro para um traficante. Por isso ele correu para a pedra? Não, assim, ele só, sabe, o instinto básico de fuga. Tem criaturas terríveis aqui, eu sinto que algo terrível está aqui. E ele correu. O sacrifício deveria acontecer naquela pedra? Não. Ou ele simplesmente fugiu porque um dos personagens se transformou na frente dele sem ele perceber? Não, ele sentiu que algo estava muito errado. Foi aquele instinto, a presa visualizou um predador. Eles não tinham se transformado ainda, não por fora, mas algo terrível já estava ali dentro. Se algum dos personagens ressentidos ou com raiva dos pais atacassem eles ali, iria acontecer uma guerra de lobos? Os pais, como lobos mais antigos e muito mais tempo controlando isso, teriam uma vantagem muito grande, mas sim, poderia ter rolado um quebra-quebra naquele momento final. Embora, por mais ressentidos que eles fossem com os pais, ainda eram os pais deles, né? Beijo, se cuida, usa máscara e conte com seus padrinhos para o que precisar. Muito obrigado, querido. Tô me cuidando, tô usando máscara, comprei aquelas... que parece um bico de pato, sabe? PFF2. E sou um patinho feliz quando preciso sair. Quer dizer, feliz não é a palavra, sou um patinho protegido, então. PS, por um breve instante pensei que seria alguma adaptação de Entre o Uivo e a Presa. Fiquei a dica. Vou atrás, Entre o Uivo e a Presa. Pelo menos de nome agora não consigo lembrar. Rodrigo Azevedo colocou: caracas, fui escutar quando deitei para dormir. Fiquei tenso o tempo todo, mas foi bom pra caramba. Parabéns aos jogadores e parabéns mais uma vez, Guaxá. Pergunta: qual a possibilidade de unir esses lobisomens ao vampiro do episódio 22? Existe, não é impossível, existe uma aventura com lobisomens e vampiros? Talvez um dia.
Vou anotar aqui no grande lista das ideias. Próximo é do José Carlos Eiras. Saudações, Guaxa. Maravilhoso episódio. Não sei se ainda dá tempo, mas pergunto. Por favor, para Agatha Violet, qual a relevância da cor dos olhos do ruivo? Qual a relevância da cor dos olhos do ruivo? Talvez ela quisesse comparar com a cor dos olhos daquele lobo pintado? Não sei. Peço que a Agatha venha até aqui o comentário. Procure o comentário do José Carlos Eiras, lá no episódio do Lobo. Ou então, melhor, aqui nesse episódio do Guaxaverso mesmo, a Agatha coloca aí embaixo qual a importância dos olhos do ruivo. Por último, vamos ler aqui o comentário do Luiz Edevaldo Correia. Caramba, Guaxa, que episódio tenso. Qualidade ótima como sempre. Parabéns para você, para os jogadores e para o editor. Muito obrigado, querido. Spoiler! Eu pensei que no final, pelo menos, um dos jogadores ia atacar os outros. A Violet, no caso. Mas depois pensei que ia usar o lance do instinto de matilha ser mais forte, ou os pais ajudarem a segurá-la. Mas é aí, se um dos jogadores ficasse tão horrorizado com a transformação e não quisesse que esses monstros ficassem à solta, o que aconteceria? Haveria um combate? Você deixaria? Se os jogadores quisessem, e eu como mestre, é minha função deixar, né? Se um deles quisesse enfrentar os outros por algum motivo, ele iria enfrentar. É óbvio que 1 contra 2 ele teria desvantagem e provavelmente perderia, assim como se tentassem, mesmo que os 3 juntos, lutar com os pais são lobos mais velhos e tal, então eles estariam em desvantagem também. A chance de vencer seria mínima. Até porque, além dos pais que estavam em maior quantidade, tinha um pessoal que pilotava o barco, mas numa possibilidade absurda de, sei lá, tirar milhões de críticos, e eles vencerem tudo, os 3 teriam que aprender a dirigir um barco, que talvez também seja um problema. Pros lobos, pro mundo, um mundo com menos lobisomens, talvez fosse um mundo melhor. Fica a reflexão. Ele encerra, abraços, peço que envie mais um beijinho pra minha esposa, Daiane, e um oi para a Aline. Vamos lá, momento Xuxa do Guaxaverso. Um beijão pra Daiane, a esposa do Luiz, e um oi pra Aline do @chá-de-estampa. Deve ser uma loja, alguma coisa? Não sei. Deve ser um merchan disfarçado, mas um oi. Obrigado mais uma vez. Sempre quis um episódio de Lobisomem Apocalipse e ganhei um disfarçado. É isso que eu faço. Eu engano meu público. Não, mentira, gente. É plot twist o nome, não é enganação, não. Falando em público, além de seguir nas redes sociais, além de deixar seus comentários, de fazer os downloads dos episódios, né? De ouvir, de recomendar. Puxa, recomenda, gente, pro seu grupo de RPG, pro seu grupo de amigos, pro grupo de trabalho, pro seu grupo do condomínio. Recomende o RP Guaxa, sabe? Para as pessoas que vão gostar. Além disso, você pode ser nosso padrinho. A partir de R$1 você está ajudando a gente. O pessoal que apoiou com R$1 recebeu um e-mail semana passada com o link do episódio Cavaleiros do Bicho e um agradecimento e algumas informações do que está por vir por aí. A partir de R$10, essas pessoas não só receberam e-mail, como eu mandei lá no nosso grupo do Telegram. Esse grupo tem links pro nosso Discord, para outros grupos, tem um grupo só para marcar de jogar RPG no Discord, o pessoal tá sempre jogando. Tem outros jogos que o pessoal joga, tem um grupo de spoiler, tem 1 milhão de subgrupos que o pessoal tá sempre discutindo. Quer fazer parte disso, seja nosso padrinho. Recentemente, uma pessoa assinou, eu mandei o e-mail 2 dias depois de ele ter assinado, mas aí ele entrou em contato por uma rede social ao invés de pelo próprio e-mail, não olhou a caixa de spam, não sei. Ele acabou não entrando pro grupo do Telegram, ficou chateado, peço desculpa até pra ele e pra qualquer um que tenha acontecido isso. Mas é o que eu sempre digo pra vocês, o contato é feito por e-mail. Em 1 semana no máximo, gente, não é na hora, não é automático, eu sou um ser humano só, meio guaxinim, talvez. Mas eu tenho o trabalho do mundo real, né? O trabalho de verdade. Tenho esse hobby que é o RP Guaxa. Faço parte de outros podcasts, como o SciCast, o Missangas. Então, nem sempre eu tenho tempo pra estar... eu não fico com o e-mail do RP Guaxa aberto o tempo todo. Eu costumo abrir 1, 2 vezes por semana e responder o que tá lá. Contato é sempre por e-mail. Fica de olho no e-mail. Tu vai receber o link do Telegram por lá, tá bom? E se você quer receber esse link, vai lá no PicPay e procura por RP Guaxa. Você pode assinar por lá. Ou no Padrim, procura por RP Guaxa, você assina por ali também. Temos canecas lá na Mundo Fã. Caneca do Teórico do Guaxaverso tá incrível. Tome seu café enquanto escuta esse podcast. Tem uma caneca para cada Cavaleiro do Bicho que tá para sair agora. Quer dizer, já saiu para quem é padrinho, mas vai sair no feed no dia 20. Então dá uma conferida lá. Quero mandar um beijão especial para os novos padrinhos. O Jean Homem Marzaroto, o Ângelo Battistoni, o Jonathan Máximo, o Elcio Vitor Pandini Siqueira,
o Danilo Abreu. Uma pessoa que pediu pra não dizer o nome, então não li aqui. O José Lucas Arruda, o Gaetano Luan, o Gleidson Tavares Lima e o Iago Teixeira. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal que apoiou, lembrando que quem apoia a partir de R$10, grupo do Telegram, dá nome pra NPC. Essa semana eu tô escrevendo uma aventura que vai se passar na Inglaterra, pedir nome em inglês lá, e o pessoal deu ideia de nome. Quando eu tiver escrito a introdução, o texto que for mandar para os jogadores montar seus personagens, eu mando lá no grupo também. Quando o episódio estiver na edição, todos os NPCs, as falas, eu vou perguntar lá no grupo dos padrinhos quem tem um áudio bom, né, e tá afim, e a voz combina, sei lá, com o velho senhor Williams. Eu vou dar uma descrição básica do personagem, e daí as pessoas vão fazendo as vozes também. Então, venha fazer parte disso, venha fazer parte desse projeto maravilhoso, porque tem um cantinho para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês do fundo do coração. Como teve comentários aqui, tem comentários também por outras redes, gente que diz que está ajudando muito a passar por essa situação, pela pandemia, graças aos episódios do RP Guacha. Eu quero dizer que os comentários de vocês, que o carinho de vocês também está me ajudando muito, e eu só posso agradecer todos vocês. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara, passem álcool em gel. Tá chegando a vez da vacina. Meu pai foi vacinado recentemente, fiquei muito feliz. Todo mundo esperando a vacina, e mesmo quem já se vacinou se cuidando. Fiquem bem, um beijo no seu coração e até a próxima. Eu tirei. Cortou pra mim, repete. Eu tive um problema aqui. Porque eu fui apertar pra mandar, pra falar e tava digitando. Mas. Qual o planejamento de vocês pro dia de hoje? Fazer a reunião de condomínio aqui. Ela provavelmente estava amarrada em mais árvores pra fazer uma. Tu quer tentar cantar música ou a gente vai continuar? Minha voz é horrível, Guaxa. Uhum. Em que colégio você estudou? Editor, coloque o nome de um colégio que existe. Vocês estão me ouvindo, Guaxa? Eu tô te ouvindo, eu tô pensando no nome. Ah, ok.